Essa palavra, essa mensagem, essa passagem bíblica que nós vamos ministrar hoje, faz muito tempo que eu ministrei nesse texto. Esse texto até parece muito com a rua Azusa, né? Quando nós estávamos fazendo o devocional de casa em casa. Por falar nisso, nós vamos voltar ativamente para o devocional de casa em casa, tá? Mas sem muitas delongas, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Versículo 47. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Versículo 50. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Vamos orar? Ora comigo. Fecha teus olhos, por favor, e vamos orar. Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti. Queremos ouvir a Tua palavra. Queremos ouvir aquilo que Tu tens para falar aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter a revelação do Teu coração para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de A Voz da Multidão. Diga: a voz da multidão. Marcos e Dr. Lucas afirmam que um homem foi curado. Mateus menciona 2 homens. Lucas estava provavelmente falando da cidade gentia de Jericó, construída por Herodes e situada um pouco distante do local da antiga Jericó, que foi a cidade judia. Mateus e Marcos tinham em mente a cidade velha. Em outras palavras, o milagre aconteceu entre as Jericós. As Jericós, pastor? Sim. O milagre aconteceu entre a Jericó do Novo Testamento e a Jericó do Antigo Testamento. Uns dizem que Jesus estava saindo de Jericó. Outros dizem que Jesus estava entrando em Jericó. E o mais acertado é que Jesus estava passando da Jericó velha para a Jericó nova. Então, o escritor pode relacionar o acontecimento com a saída ou com a entrada de Jesus em uma das 2 cidades. Quando Moisés
fez o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, e ao partirem dali, foram em direção ao deserto de Sur. Caminharam 3 dias pelo deserto e não encontraram água para beber. Continuaram caminhando e chegaram a Mara. Só que não puderam beber as águas de Mara, porque as águas de Mara eram águas amargas. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber, Moisés? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15, versículos 25 e 26. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Olha aí, o que está acontecendo aí? Está se revelando pela primeira vez Jeová Rafá, aquele que cura. Mas você sabe por que isso me chama a atenção? É que o cego Bartimeu, filho de Timeu, tinha conhecimento dessas verdades. Ele sabia que existia um Deus que curava, que restaurava, que transformava o novo em velho. Um Deus que transformava o velho em novo. Um Deus presente, um Deus cuidadoso, um Deus que tem cuidado de você, da sua família, dia após dia. Um Deus que tem te cercado com alegres cantos de livramento. Um Deus que tem dito para você: não temas, eu sou contigo. Eu te escolhi, eu tirei de detrás da malhada para te fazer cabeça, para que você possa ir adiante de mim, para que você possa ser mais do que vencedor do meu filho Jesus. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Jirê, o Deus da providência. O Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está aqui nesta noite dizendo para você que vale a pena perseverar, que vale a pena esperar, que vale a pena obedecer, que vale a pena guardar seus mandamentos e seus estatutos. O primeiro benefício que a gente tem quando a gente guarda seus estatutos, seus mandamentos e estatutos, sabe qual é? As enfermidades, as pragas, elas não batem na nossa porta. Elas podem até tentarem nos afligir, mas elas não prevalecerão. Por quê? Porque o Senhor é contigo, porque o Senhor é com seus filhos, com suas filhas, o Senhor é com a sua igreja, o Senhor é com o seu povo. Você pode dizer amém? Amém. Então eu creio que o cego Bartimeu, o filho de Timeu, tinha esse conhecimento, o conhecimento de um Deus que cura, de um Deus que restaura, de um Deus que transforma o velho em novo. Então, a voz da multidão. Eu estou chamando a primeira parte desta mensagem de
uma genuína expressão de fé. Uma genuína expressão de fé. Veja aí. Volte para Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 46 e 47. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Marcos capítulo 10, versículos 46 e 47. A gente percebe a determinação de Bartimeu. Claramente, a gente percebe a determinação do cego Bartimeu. O cego, filho de Timeu, não sofreu nenhuma variação deprimente. Ele, no processo de buscar a cura, ele, no processo de buscar a restauração, ele não sofre nenhuma variação deprimente, ao ponto de abater suas forças. Não, pelo contrário. A voz da multidão não conseguiu pará-lo. A voz da multidão não conseguiu detê-lo. Você está entendendo, igreja? Amém? Eu confesso uma coisa a você, que essa questão de você ser determinante, de você decidir seguir numa direção, principalmente quando se trata de sua fé em ação. Em dado momento, a sua fé vai chamar a atenção de Deus. Em dado momento, a sua fé genuína, a expressão da sua fé genuína vai atrair para você o milagre de Deus para a sua vida. Tenho sempre falado aos domingos, às quarta-feiras, e sempre que nos reunimos, tenho sempre falado aos domingos, às quarta-feiras, e sempre que nós nos reunimos, que precisamos ser vigilantes em relação, em detrimento das vozes paralelas. É exatamente isso. Porque sempre vai surgir uma voz te chamando para outro lugar. Sempre uma voz vai tentar te atrair para que você siga o seu comando. Então temos que ser vigilantes, amados. Temos que ser vigilantes quanto às vozes paralelas. E somente conseguiremos identificar essas vozes paralelas se estivermos encharcados, inundados totalmente com a voz do sumo pastor, totalmente com a presença de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, totalmente rendido, tirando tempo sozinho com Deus, fazendo a sua leitura da palavra, se rendendo a Ele, se encharcando dele. Quando surgir a voz, você vai identificar qual será essa voz. E você vai conseguir discernir que não é a voz do bom pastor, do supremo pastor. Por quê? Porque você vai estar mais próximo da palavra, você vai estar mais próximo de Deus, você vai estar sensível àquilo que Deus quer falar para você. Por quê? Porque Jesus, ele tem uma voz doce e suave. Ele não chega de supetão na sua vida.
Ele bate a porta. E esse texto aqui, amados, é para a igreja. Ele bate a porta. Se você ouvir, se você se levantar e abrir a porta e me deixar entrar, eu entrarei, cearei contigo e tu cearás comigo. Então temos que ter essa sensibilidade de saber que em dado momento poderemos estar deixando Jesus lá fora, batendo na porta, e a gente totalmente ensoberbados com os compromissos, com as contas, com os cartões para pagar, ansiosos, deprimidos, frustrados, porque as coisas não têm dado certo em nossa vida. E Jesus está batendo. Me deixa entrar. Se você me deixar entrar, eu vou entrar, eu vou mudar tudo. Faz o seguinte, ó, saia da direção, saia daí, venha para o banco de carona, deixa eu dirigir a sua vida. Aí vou dizer a você, coisas tremendas acontecerão. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 aos versículos 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Que coisa profunda, amados. Jesus, na minha vida, eu declaro, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Você pode declarar isso, só não diga, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Você tem consciência do que você está dizendo? Você está dizendo que você morreu. Você está dizendo que as suas vontades não prevalecem mais na sua vida. O que vai prevalecer é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não tem escapatória. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então eu e o Pai somos um. Aí já pensou? Jesus vivendo comigo, dirigindo a minha vida, e o Pai dando um comando, e o Espírito Santo agindo, o Espírito Santo me levando, e o Espírito Santo me conduzindo, me mostrando onde é que eu posso ir, aonde eu não posso ir, passo que eu devo dar, passo que eu não devo dar, quando eu devo parar, quando eu devo continuar. Interessante é que quando você descansa, eu tenho percebido o seguinte, ó, que quando eu insisto demais numa coisa, eu supervalorizo essa coisa e me coloco numa posição de desvalorização. É incrível! Quando eu valorizo demais algo, seja uma roupa, seja um carro, seja um namorado, seja quem for, quando eu valorizo demais, seja um marido, seja uma esposa, aliança, ela é equilibrada. Você pode olhar para a aliança que ela não tem rotura, porque ela é equilibrada. Haverá um momento que o marido vai ter que sair do meio para a mulher passar, ele ficar olhando e dizer, linda, você está maravilhosa, você está muito linda. Haverá outro momento que a mulher vai sair do meio para o marido passar, e disse, poxa, você é o cara que Deus me deu, que maravilha ser casado com você. A vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, diga boa,
Diga boa. Diga boa. Perfeita. E agradável. O que você está vivendo não é bom? Não é agradável? Não é perfeito? Saia fora. Perna para quem te quer. Por quê? Quando você sai fora, aí Deus vai preparar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, e vai entregar para você o melhor. O melhor. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Então pode aplaudir a Jesus para glorificar o nome dele. Precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Precisamos buscar de todo o nosso coração. Quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, ele se deixará ser encontrado. O cego Bartimeu se encontrava aonde? Onde é que o Bartimeu, o filho de Timeu, se encontrava? Bartimeu, o cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. O que é isso, amado? Ele estava à margem da sociedade. Ele estava vivendo o pior tempo da vida dele. Mendigando na beira do caminho. Esse é o relato de Marcos. Bartimeu se encontrava à margem da sociedade. Segundo relatos históricos, olha como é sério. Segundo relatos históricos, os olhos de Bartimeu foram vazados. Peraí, pastor, o quê? Sim. Os soldados romanos arrancaram os olhos de Bartimeu. Mas por quê, pastor? Para que quando ele crescesse, não tivesse a oportunidade de se vingar pela morte dos seus pais. Os soldados romanos mataram a família de Bartimeu e só deixaram ele. Mas deixaram ele e arrancaram os olhos dele. Vazaram os olhos dele. Para que ele não pudesse, depois de adulto, se vingar. Por quê? Porque o pai de Bartimeu, segundo o relato histórico, ele era um general de Israel aposentado. Então, eles pegaram ele e maltrataram muito ele. Então, o que foi que eles fizeram? Além deles maltratarem ele, eles conseguiram tirar a aposentadoria dele. Então, ele se reuniu com outros militares que foram prejudicados e foram confrontar os romanos. Mataram ele e a família toda. Só ficou Bartimeu. Arrancaram os seus olhos e deram-lhe uma capa romana. Essa capa também servia como uma autorização romana para ele pedir esmolas. Você vê como é que era o sistema? Essa capa romana que, depois que eles mataram seus pais, que arrancaram seus olhos, eles deram uma capa romana para que eles, lhe dando autorização para que ele pudesse pedir esmolas. De dia, Bartimeu usava a capa aberta para que as pessoas lhe dessem esmolas. À noite, ele usava a capa como agasalho para dormir. Aquela capa tinha um significado muito importante para Bartimeu. Representava provisão durante o dia e proteção durante a noite. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Entendemos, compreendemos e nos deparamos com uma realidade que nada conseguia deter
Bartimeu. Por quê? Porque ele estava decidido, porque ele partiu mesmo para resolver o problema dele. Qual era o problema dele? A cegueira. Era cegueira. Mas ele se levantou e disse: aconteça o que acontecer, eu sei que existe um Deus que cura, que restaura, o Jeová Rafá. Eu creio. Saiu uma percepção minha, seu entendimento pessoal meu. O texto não diz isso, mas eu creio que ele tinha conhecimento do Deus, do Jeová Rafá. Tanta gente desiste de tão pouco, param de fazer o que iniciaram com tanta determinação, com tanta ousadia, mas porque foram constrangidos, porque foram confrontados, desistem do seu milagre, desistem da sua cura. Porque o processo de cura, processo de restauração, passa pelo crivo de um coração tratado, perdoador, de uma vida de comunhão com o seu Criador, de uma fé genuína. Bartimeu, o filho de Timeu, vai de encontro o que mais ele precisava naquele momento. Ele não dá ouvidos à voz da multidão. Você entendeu a importância de você não dar ouvidos à voz da multidão? Olha, sempre que eu dou um passo aqui, me vem ao meu coração algo muito forte, a questão da valorização pessoal. Essa palavra que me vem ao coração, valorização pessoal. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Veja bem o que é que ele faz, ó. Ele não dá ouvidos à multidão, ele não dá ouvidos à voz da multidão, mas ele traz à evidência um título real. Esse é um título real, amados, o qual envolvia a crença na messiandade de Jesus. Jesus, filho de Davi. Segunda parte da mensagem. Jesus parou. Veja aí, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 49 a 51. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Marcos capítulo 10, versículos 49 a 51. Há quem diga que ninguém para Deus. Há quem diga que ninguém consegue parar Deus. Porém, existem duas vertentes. A primeira: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías capítulo 43, versículo 13. A onipotência de Deus é insuperável. Deus é soberano. Ele pode tudo. Ninguém pode pará-lo. A segunda vertente: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versículo 17. Você vê, o clamor do cego Bartimeu chegou até Jesus como algo suficiente, o bastante para chamar a sua atenção. E Jesus para e manda chamá-lo. Você tem orado? Você tem buscado a face de Deus? O seu clamor, a sua oração, a sua intercessão tem chegado aos ouvidos de Deus como algo suficiente para que Ele possa enviar a resposta?
Faça essa pergunta para você. Se pergunte nesta noite. Assim como Jesus não liberou nenhuma palavra para aquela mulher cananeia, que tinha uma filha que vivia possuída por demônios, Jesus não libera nenhuma palavra, ao ponto dos discípulos indagarem: mestre, manda ela embora, porque ela está gritando, ela está perturbando. Olha aí, mas o que acontece? Ela não dá ouvidos à voz da multidão, ela continua insistindo. Jesus fica em silêncio, porém, no som da voz daquela mãe, havia algo genuíno que não podia passar despercebido. O que era? Uma fé em ação. Fico pensando, eu gostaria que você olhasse para cá, pensasse comigo o seguinte, ó. A fé do apóstolo Paulo não era genuína o bastante para que ele recebesse um ensino de Jesus? Quando Paulo clamou para que Jesus retirasse o espinho da sua carne, ele recebeu sim ou não? Ele recebeu não. Sabe por que ele recebeu não? Nem sempre receberemos o que pedimos a Deus. Por mais que a nossa fé esteja desenvolvida, em dado momento receberemos não, Paulo, não. Você vai continuar com esse espinho. Não, fulano, você vai continuar sozinho. Você vai continuar sozinho. Não, você não vai sair, você vai ficar. Não, você está tentando fazer isso? Então continue fazendo. Mas Senhor, eu quero sair. Não, você vai continuar fazendo. E a gente não entende. Nem sempre receberemos o que pedimos a Deus. Por mais que a nossa fé esteja desenvolvida, em dado momento receberemos o não. No lugar do tão esperado sim. Esperamos sim. Temos por certo. Estamos fazendo tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo modelado. Mas Deus diz: não é isso que eu tenho para você. Não é isso que eu quero para a sua vida. Não, eu tenho algo mais precioso para você. Conclusão. Marcos capítulo 10, versículo 52. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Marcos capítulo 10, versículo 52. A resposta de Deus para o cego Bartimeu, filho de Timeu, foi um sim. O som da voz dele irrompeu a voz da multidão. Chegou até Jesus com todas as qualificações salvíficas, cristocêntrica. E Jesus disse: epa, peraí, essa voz me agrada. Parou. Parou, amado. Quando ele para, ele procura encontrar aquela voz. Ele disse: não estou vendo a voz, estou ouvindo a voz. Cadê a voz? Os discípulos correm. Se levanta. Ele está chamando você. O que foi que ele fez? Ele deu um salto. E a primeira coisa que ele fez, que foi? Ele lançou a capa fora. O que foi que ele lançou fora? A provisão e a proteção. Essa partida agora não preciso mais disso não. Chegou o meu milagre. Eu quero dizer para você nesta noite que você não vai precisar mais subterfúgios. Você não vai precisar estar se humilhando. Você não vai precisar mais estar dando desculpas esfarrapadas. Deus é contigo. Aquilo que você não pode fazer, Ele faz. Mas Ele só faz aquilo que você pede para Ele. Se estiver dentro, inserido,
contextualizado com a vontade absoluta e soberana dele. Se não tiver, pode sair fora. Esqueça. Agora, se você insistir, aí vai entrar, sabe o quê? A vontade permissiva dele. Aí você vai fazer parte de qual família? Da família de Balaão. Que Deus precisou usar a jumenta para falar com ele. Mas se você ler em Judas, um livro que só tem um capítulo, antes de Apocalipse, só tem um capítulo. Judas, o livro de Judas. Balaão vai estar lá. Sabe como que? Como maldito. Como um homem que não teve mais jeito. Por quê? Deus disse: ei, não é para ir com o rei Balaque não, viu? Está ouvindo? Não é para ir com ele. Não é para ir. Aí ele estava lá, de manhã lá vem a comitiva, vestes festivais, prata, ouro. Ele encheu os olhos, mas ele disse não. Aí ele lembrou, Deus disse que não era para mim. Não, pode ir embora, vai embora, porque eu não quero não. Deus disse que não era para mim com vocês. A galera vai embora. Quando chega lá, Balaque muito malaca, disse o quê? Eu conheço Balaão. Faz o seguinte, ó, todos os magistrados da cidade, todos os doutores, vão lá, agora leve o dobro. Olha lá, leve ouro, prata, leve tudo. A hora quando Balaão viu de longe, disse: menino, tudo isso é para mim? Faz o seguinte, ó, fica aqui, olha aí, ó, fique aqui que eu vou buscar a Deus, vou saber o que é que ele tem para me dizer. Peraí, gente, peraí. Você sabe que pecado é pecado. Você sabe que sem santidade ninguém verá a Deus. E como é que você vai orar e pedir a Deus para falar com você, se você tem que se santificar? Deus já tinha falado com ele, não é para você ir. Aí quando ele está lá buscando a Deus de madrugada, Deus disse: o que é que tu quer, Balaão? Tu quer ir, né? Disse: quero, Senhor. Tu me deixa eu ir? Ele está certo, Balaão. Sabe o seguinte? Agora quem quer que você vá sou eu. Você vai, mas você não vai amaldiçoar o meu povo. Vá, Balaão. Gente, cuidado. Olha, eu vou repetir, tá? Gente, cuidado. Isso vai ficar gravado para um dia você ouvir e saber que o pastor Ronaldo, seu pastor, falou isso, ó. Cuidado. Não se anime. Não faça aliança com a vontade permissiva de Deus, que você vai se dar mal. Quando ele chegou lá na frente, foi o que aconteceu? Só via a jumentazinha para cá, para colar, para cá, e ele não entendia nada. Em cima da jumenta, cai, não cai, para cá e para colar. Aí a jumenta faz, tinha que fazer, senão ela ia morrer. Ele bufo no chão, só que a jumenta se joga para ele poder cair em cima dela, não se machucar. Olha que cuidado aquela jumenta estava tendo com ele. Aí foi o que ele fez? Ele começou a bater na jumenta. Sua, isso e aquilo. Por que você me derrubou? Pá. Quando ele faz isso, aí o anjo aparece na frente dele com uma espada desbanhada para cortar ele no meio. Vá. Você só vai fazer o que eu mandar você fazer. Eu quero perguntar à igreja nesta noite: você está disposto a pagar o preço? Porém, eu creio que quando o cego Bartimeu ouviu falar que era Jesus que estaria passando ali, exatamente no lugar onde ele se encontrava, ele tomou uma decisão: nenhuma outra voz me ensurdecerá, somente a voz de Deus me guiará. Levante-se, ele está te chamando. O que é que ele faz? Ele lança a capa fora. A voz da multidão não é, nunca foi e nunca será a voz de Deus.
E a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma mentira do diabo. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de muitas águas e se diferencia de todas as outras vozes. A voz da multidão. Você pode aplaudir a Jesus?